Parece que você teve um caso lá no Espírito Santo envolvendo uma criança que era um parente, o abusador, né? Ou pessoa próxima. No caso, nessa situação, eu tive várias, né? Normalmente eram avós, vizinhos, muito avô. Padrasto, um clássico, né? Mas muito avô. Nesse caso que você está se referindo aí, eu imagino que seja o caso de um menino que o padrinho dele, ele era afilhado do cara, o padrinho dele abusou dele sexualmente, abusou mesmo. E ele estava foragido, ele tinha saído de casa, a gente foi procurar, busca apreensão na casa, mandado de prisão e tal, e não achava o cara. E a gente foi no trabalho dele. E lá no trabalho dele, o pessoal lá da fábrica, era uma fábrica, falou, não, ele tá vindo aqui, ele tá trabalhando, só que o turno dele é da noite. Falei, não tem problema, a gente vai esperar aqui. E aí isso era, sei lá, de manhã, e a gente ficou de manhã, de tarde, aí na hora que chegou o turno da noite, né, umas 6, a partir de 6 horas da tarde, a gente foi, prendeu o cara em flagrante. Flagrante não, desculpa, prendeu o cara, né, ele já tava com mandado de prisão, e a gente levou ele para a delegacia. E foi, de certa forma, feita uma justiça, né? Alguma coisa te chamou a atenção nesse caso? Por exemplo, o que ele disse na delegacia? Ele disse alguma coisa, contra-argumentou algo em seu favor? Olha, para mim não falou nada. Mas ele foi preso, dormiu na delegacia. No dia seguinte que eu ia tocar esse inquérito, me foi retirado das mãos, né? O titular tirou e puxou, avocou para ele esse inquérito. E aí eu parei de tomar conhecimento desse caso, mas foi até uma das coisas que eu fiquei meio chateada na época, sabe? Eu falei assim, não quero trabalhar mais aqui, não. Fiquei chateada. E aí dali eu pedi para ir pro plantão especial da mulher. Que é como se fosse uma DEAN, que é o PEN. É como se fosse uma DEAN e que só pega flagrante. E, novamente, também abarcava 5 cidades. Mas, assim, mas nesse caso que você falou do que você trabalhou na DPCA. DPCA. Né? Que é como se fosse que é a DECAV. Que equivale a uma DECAV aqui. DECAV, só para o pessoal que não é polícia. Aqui nós temos 2 delegacias que cuidam de menores. A DPCA, que é do menor infrator, e a DECAV, que cuida do menor vítima. Então, ela falou que no Espírito Santo a DPCA meio que fazia o trabalho da DECAV. Quando você interrogava um abusador, geralmente qual era a motivação deles? Eles sempre falavam a mesma coisa, né? Falavam que, não, mas ela que queria, ela que me procurou, ela que aceitou, mas ela quer me namorar. E algumas vezes, realmente, algumas menores de 15, 16 anos, principalmente 14, 15 anos ali, realmente já queriam namorar. Mas o problema era a diferença gritante de idade. Às vezes eram senhores de idade, de 50 e poucos anos, sabe? Mas como a gente abarcava... Essas mulheres, eles seduziam de que forma? Dinheiro? Como é que... Presente. Uma menina de 14, 15 anos já tem presente. É presente. É roupa, é sapato, é perfume, é presente que uma adolescente gosta de ganhar. Claro que devido às suas proporções, a gente está falando de situações que acontecem no interior do estado. Pessoas extremamente carentes. Exatamente, não é qualquer presente que vai seduzir uma menina aqui na capital, mas talvez seduza uma menina do interior, sabe? Sim. E no interior, muitas pessoas acham normal uma menina mais nova ficar com um cara mais velho. Um cara mais velho que eu digo muito mais velho. Né? A gente vem de um histórico aí antigo, na época de Brasil Colônia, Brasil Império, que era normal. Uma menina de 15 anos ser casada com um homem de 50, 60 anos. Então, se você pegar um interior raiz mesmo, ainda tem muita situação assim. E lá no Espírito Santo tem muita colônia italiana, tem muito imigrante que fala a língua ainda local deles. E tinha gente lá que falava umas línguas que, assim, alemão, e chegava na delegacia, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou me comunicar com uma pessoa dessa? Porque lá na cabeça deles, isso não era nada demais. Mas como é que eu vou explicar para uma pessoa que nem fala a minha língua, porque apesar de viver no Brasil,
você via que era um alemãozão. Como é que eu vou explicar pra ele que isso que ele tá fazendo, que na cabeça dele normal, é crime? Então, às vezes, o cara não tinha nem, vamos dizer assim, o dolo. Mas que era crime, era. E ele tinha que ser indiciado, e ele era indiciado. E no caso sabe? de criança? Porque adolescente, você pode até... No caso de criança, já peguei algumas. Era mais adolescente, mas eu já peguei algumas. E fazer um depoimento com criança é bem puxado, é bem complicado. Lá a gente tinha uma assistente social, né, da própria delegacia, que ajudava nesses depoimentos. Na verdade, ela que ia meio que conduzindo, né? E aí a gente fazia as perguntas e ela ia meio que conduzindo para a criança poder responder da melhor maneira possível. Tinha um quartinho de brinquedo, como a DECAV tem aqui, né? Uma brinquedoteca e tal, todo um ambiente próprio, lúdico, para poder a criança se soltar mais. Mas é pesado. Pesado. É pesado.